Nesse vídeo da nossa série A Mente dos Milionários, nós iremos tratar sobre a mente de Tony Robbins, Anthony Robbins, ou simplesmente como é conhecido, Tony Robbins, nascido no ano de 1960 e hoje encontra-se com 63 anos de idade. Aos 11 anos, Tony Robbins chegou a passar fome, muito embora ele tivesse pai e mãe, mas que posteriormente chegaram a se separar. E chegou nessa época a ter uma infância muito pobre. Como ele mesmo narra, sofreu muitos abusos da própria mãe. Ele lembra que em um dia de ação de graças, quando ainda era criança, não tinha nada para comer. E o dia de ação de graças nos Estados Unidos é muito celebrado, muito comemorado. E ele, ainda pequeno, mesmo sabendo que não tinha nada para comer dentro de casa em um dia tão especial, mas ainda assim guardava lá no fundo de seu coração um desejo verdadeiro de ter um dia de ação de graças abundante. E ele conta que, quase que por milagre, nesse dia bateu na porta da sua casa uma pessoa trazendo muita comida, peru de ação de graças, de fato um verdadeiro milagre. E a pessoa que trouxe todo esse banquete, na realidade estava mal vestida e disse o seguinte: isso é de alguém que sabe que vocês passam necessidades, mas saibam que são amados e apreciados. Tenham um grande dia de ação de graças. E a pessoa simplesmente, da mesma maneira que chegou, foi embora. E nesse momento Tony Robbins narra que sentiu um profundo senso de gratidão. E a partir daí, ele criou um desejo profundo de que não apenas ele nunca mais iria passar fome na sua vida. E a partir daquele momento, ele se determinou a ajudar tantas pessoas quanto ele pudesse a não passarem fome. E ele lembra com muita dor que o pai dele ordenou que ele devolvesse toda aquela comida recebida. E isso o revoltou. E algum tempo depois, já aos 17 anos de idade, ele saiu de casa, já depois de sofrer muitos abusos e muitas necessidades, e nunca mais, eu repito, desde os 17 anos, nunca mais colocou os pés novamente em um colégio. Foi nessa época, com 17 anos, que ele conheceu Jim Rohn e assistiu um seminário com ele, e daí em diante nunca mais o deixou, passando esse a ser, a partir de então, o mentor de Tony Robbins. Agora vejam que coisa incrível. O fato de ser filho de uma mãe viciada e ter que abandonar o próprio lar materno por não suportar tantos abusos, isso não foi o suficiente para despertar nele revolta. Não, muito pelo contrário. A partir da mentoria que ele recebeu de Jim Rohn, na realidade ele passou a ter mais e mais compaixão pelas pessoas. E pela inspiração de Jim Rohn, a sua jornada fez com que ele se tornasse hoje em dia como o mais conhecido coach e palestrante dos Estados Unidos. É autor de diversos livros, dentre eles Poder Sem Limites, Dinheiro, o qual eu já comentei aqui no canal, e Inabalável, todos esses tornando-se posteriormente best-sellers. É claro que a jornada dele até chegar a esse ponto não foi fácil. Para que vocês possam ter ideia, ele chegou a ser zelador durante um bom tempo e chegou mesmo a morar dentro de um automóvel. Mas o desejo dele de vencer era tão grande, como Napoleão Hill dizia, o desejo inabalável daquilo que o conduzia era tão grande, o desejo inabalável em vencer era tão grande que ele chegou a ler 2 livros por dia. Uma característica em comum que ele tem
com vários milionários, os quais eu já cheguei a estudar, é justamente que estudaram profundamente a PNL. Aliás, que eu recomendo a todos vocês que também façam o mesmo. Mas as dificuldades dele não limitam-se ao que eu falei até agora. Uma determinada época, ele descobriu que tinha um tumor na pituitária. E para que vocês possam ter ideia, isso o fez crescer 25 centímetros em um único ano. Mas até isso ele conseguiu superar. Por todas as dificuldades e abusos que ele sofreu na infância dele, ele se determinou a ajudar as pessoas a também vencerem os seus medos, os seus traumas. E eu acho importante contar para vocês uma história que eu mesmo tive a oportunidade de presenciar em um vídeo, aonde em um dos seminários dele foi levado a ele um rapaz determinado a tirar a própria vida. E inclusive ele já tinha tentado anteriormente, mas não tinha conseguido. E Tony Robbins, ele usou uma técnica em PNL que é chamada de mudança de estado. Quando o rapaz chegou na frente dele no seminário, e isso vocês podem ver em vídeos no YouTube. Na realidade é bem fácil de encontrar essa passagem com esse rapaz. Tony Robbins olhou para ele e de uma maneira bem descontraída, estando o rapaz bem triste, muito na realidade, quase chorando, Tony Robbins disse para ele o seguinte: eu já sei porque você está se sentindo assim. Claro, o rapaz olhou para ele com um olhar de indagação. Aí Tony Robbins repetiu: sim, eu já sei porque você está se sentindo tão mal. Aí então o rapaz quis saber o porquê. Tony Robbins olhou fixamente para ele e disse o seguinte: é por causa desses seus tênis vermelhos. E qual foi a reação do rapaz? A mesma que você deve ter tido nesse momento. O rapaz sorriu. Foi exatamente isso que aconteceu. E para resumir a história, o rapaz ele desistiu de tirar a própria vida e fez uma total conversão em como até então ele estava vivendo. Ou seja, Tony Robbins, ele mudou a história dele, como Napoleão Hill dizia: você cria a sua realidade. E Tony Robbins decidiu criar uma nova realidade para ele. Como a gente sempre pergunta aqui no canal, o que você pretende dar em troca por aquilo que você está pedindo? Para que vocês possam ter ideia, entre os anos de 2014 e 2015, Tony Robbins chegou a ajudar a alimentar mais de 100 milhões de pessoas. Vocês não ouviram errado, é isso mesmo. Foram mais de 100 milhões de pessoas que ele ajudou a alimentar em um período de um ano. Em 1991, ele criou a sua fundação que, dentre outras coisas, realiza esses feitos, ajudar pessoas famintas. Tony Robbins, ele já ajudou pessoas como, por exemplo, Bill Clinton, Oprah Winfrey. E aí você pode pensar assim: puxa vida, mas Oprah Winfrey já é rica, uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Mas aí é que tá, Oprah Winfrey, ela é conhecida pois foi abusada durante anos. E também através de Tony Robbins, ela conseguiu transformar a própria realidade. Então, eu repito a pergunta que eu fiz ainda há pouco: o que você pretende dar em troca por aquilo que você está pedindo? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história da vida de Tony Robbins, que hoje possui uma fortuna avaliada em mais de 600 milhões de dólares. Vejam, estudem o que vocês podem começar a modelar, que com toda certeza, a modelar esse grande homem. Eu sou muito grato a todos vocês por fazerem parte dessa mente mestra e desejo a todos saúde, prosperidade e sucesso. Que Deus abençoe a todos nós. E eu lhes peço, não deixem o vídeo sem antes praticarem o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal,
vai aqui no botãozinho de inscreva-se, clica nele e torne-se mais um inscrito do nosso canal. E caso deseje contribuir com o nosso trabalho, na descrição você encontrará o nosso Pix e também o link de acesso para o nosso Apoia-se. E eu te desejo muita paz. Narração por Eu Sou.